Olá pessoal, estamos aqui novamente para mais uma videoaula. Nesta videoaula nós vamos dar continuidade à nossa matéria de história, tá? Começando, como sempre, pela nossa correção das atividades da aula anterior e depois vamos dar continuidade à matéria, tá bom? Então vocês vão abrir a apostila de vocês aí na página 26, tá? Onde nós falamos sobre influências culturais, essa página aqui, tá? Então, vocês se lembram que eu pedi para vocês observarem bem aqui a gravura nesta página e nesta outra aqui, ó, tá vendo? Para que vocês pudessem responder os primeiros passos. Então, vamos lá. A Pro vai passar a resposta para vocês, tá? A primeira pergunta aqui é a seguinte: o que as pessoas representadas na ilustração têm em comum? Então, se nós observarmos aqui, ó, todos estão tocando algum instrumento, né? Estão dançando, tá vendo? E são, as vestimentas, as roupas deles são diferentes, os instrumentos, cada um de uma cultura diferente. Então, todos eles têm em comum as influências culturais, tá bom? Essa é a resposta aqui da primeira perguntinha. Na segunda, diz assim: quais são as influências culturais da sua família? Então, aqui, cada um tem uma influência diferente. Então, vocês vão responder aqui uma resposta pessoal, tá? Vamos para a próxima página. Página 28, onde o título era Povo Brasileiro, tá? Aqui nós tínhamos o desafio. Na primeira pergunta diz o seguinte: observe a pintura de Cândido Portinari reproduzida nesta página. Leia a legenda e identifique o título e a data da obra. Então, era esse quadro aqui, tá? A obra. Então, aqui, ó, tá pedindo para vocês colocarem aqui, ó, a legenda, o título e a data da obra. Então, aqui, o título é Mestiço, tá? E a legenda é quadro do pintor Cândido Portinari e a data é 1934, tá? Aqui nós temos o título e a data e a legenda da obra, tá? Tá aqui embaixo do quadro, essa é a resposta aqui dessa pergunta. Número 2. Você sabe o que significa a palavra mestiço? Se não souber, procure no dicionário e troque informações com seus colegas sobre o significado dessa palavra. Então, a Pro tinha pedido para vocês pesquisarem no dicionário e trocarem essas informações com alguém que estivesse em casa, tá? Que pudesse ajudar vocês. Então, mestiço é a pessoa descendente de duas ou mais raças humanas diferentes, tá? Essa aqui é a resposta da número 2. Número 3. Na sua opinião, o povo brasileiro é formado por muitos povos e culturas? A resposta é sim. Na sua família existe essa mistura étnica e cultural? Dê exemplos. Então, aqui também é resposta pessoal, tá? Página 29. Jogo rápido. É essa página aqui, tá? O jogo rápido aqui embaixo. Vamos lá? Aqui a primeira pergunta diz assim: leia a legenda da imagem e identifique a data da gravura onde ela foi publicada e seu autor. Então, a resposta aqui é a gravura de 1557 e foi publicada no livro de Hans Staden, Duas Viagens ao Brasil, tá? Essa é a resposta. Número 2. Troque impressões com seus colegas sobre a forma como os indígenas foram representados na gravura. Registre a seguir as suas conclusões. Então, esse aqui também vocês tinham que fazer com alguém aí em casa, tá? Então, aqui a resposta é que as características físicas dos indígenas são bastante diferentes de como foram representadas na gravura. A representação revela a maneira como os europeus viam e se relacionavam com os indígenas. Por essa razão, os traços do rosto dos indígenas têm algumas semelhanças com os traços dos europeus, e estes se parecem pouco com os indígenas do território brasileiro, tá? Essa é a resposta aqui. Próxima página. Página 30, tá? Temos outro jogo rápido aqui. Aqui nós tínhamos algumas legendas, tá vendo? E através dela vocês tinham que descobrir qual é a palavra que estava aqui embaixo.
Só que aqui, essa é a número 2. Nós vamos ler a número 1 aqui, ó. Você já leu ou ouviu falar de alguma outra lenda indígena muito popular no Brasil? Conte para os colegas o que sabe e ouça as informações sobre as lendas que eles conhecem. Então, essa aqui também é resposta pessoal. Vocês tinham que fazer isso com alguém aí em casa, tá bom? Que conheça alguma outra lenda e contem para vocês, ou vocês tenham um livro sobre alguma lenda aí que vocês possam contar para alguém aí de casa também, tá? Número 2. Desvende o enigma a seguir e descubra a palavra de origem indígena incorporada à língua portuguesa. Cada símbolo corresponde a uma letra. Observe a legenda e depois escreva a palavra nos quadrinhos abaixo. Então, aqui vocês viram que tinha várias legendas aqui, e cada uma delas representava uma letra. E aqui elas estavam representadas aqui embaixo, ó. Então, a palavra aqui que formou é maracujá, tá? Essa é a resposta aqui. Número 3. Você conhece alguma palavra ou expressão de origem indígena que é utilizada na região em que você mora? Troque informações com os colegas e o professor. Então, a Pro tinha pedido para vocês também trocarem essas informações com alguém da casa de vocês. Então, aqui no texto aqui em cima já tinha algumas dessas palavras, tá? Então, a Pro vai ler para vocês, ó. Nós usamos muito aqui palavras que também têm origem indígena, como a pipoca, catapora, abacaxi, caju, capim, jabuticaba, jiboia, sabiá, entre tantas outras. Então, existe ainda muitas outras palavras, tá? De origem indígena que nós usamos até hoje na nossa região. Agora, página 31, hora da leitura, ó, tá? Aqui nós tínhamos um texto também que vocês leram, né, junto com a Pro. E aqui a resposta da 1 é a seguinte, ó. Eu vou ler a pergunta 1. Registre a seguir os nomes dos povos citados no texto. Então, a resposta aqui estava toda aqui no texto, aqui em cima, tá? Então, os povos citados no texto são Krenak, Pataxó, Mura, Machacali, Chavante, Craó, Chacriabá, Carajá e Ticunã. Número 2. Leia com atenção o parágrafo final do texto e responda: quantos indígenas existiam na época da chegada dos portugueses ao Brasil? A resposta aqui é 6 milhões, tá? Então, vocês vão escrever o número 6 milhões. Letra B. Quantos restaram na atualidade? 300 mil é a resposta. Letra C. Em pouco mais de 500 anos, a população indígena aumentou ou diminuiu? Diminuiu significativamente, tá? É a resposta aqui da letra C. Então, pessoal, nós terminamos aqui nossa correção e hoje nós vamos falar mais um pouquinho sobre influências portuguesas, tá? Nessa página aqui. Aqui na página 32, tá? Nós começamos a matéria de hoje. Então, vamos lá, a Pro vai ler para vocês o texto aqui, tá? Influências portuguesas. Diversas características da cultura portuguesa podem ser percebidas no cotidiano de boa parte dos brasileiros. A língua falada pela população do país é uma das mais marcantes heranças portuguesas na cultura brasileira, assim como a arquitetura colonial e a maneira como muitas cidades foram construídas. Outros aspectos da cultura portuguesa difundidos no Brasil são o preparo de variados pratos culinários, a crença no catolicismo, as lendas, as histórias e as cantigas de rodas tradicionais e etc. Tem vários outros, né? Gosto do açúcar. Uma das primeiras atividades implantadas pelos portugueses na colônia foi a produção de açúcar. Na época, o produto era considerado um artigo de luxo na Europa, onde a cana não encontrava terreno propício para o cultivo. Por outro lado, o imenso e fértil território que hoje corresponde ao Brasil se mostrou favorável a esse tipo de agricultura. O sucesso do empreendimento do açúcar deixou marcas nos costumes dos povos brasileiros, aliás, dos brasileiros, até os dias de hoje. Podemos dizer
que o costume de preparar diversos pratos doces é uma importante influência portuguesa. Entre as sobremesas que têm origem portuguesa estão o pão de ló, o quindim, a queijadinha, o papo de anjo, o pastel de nata, entre outros. Então, nessa gravura aqui, ó, que vocês estão vendo aí, observem na apostila de vocês. Aqui é o pastel de Belém, ou pastel de nata. É um doce tipicamente português e pode ser encontrado em alguns restaurantes e algumas padarias no Brasil. Agora nós temos aqui, pessoal, um jogo rápido. Número 1. Você já experimentou algum desses doces portugueses mencionados no texto anterior? Se não, cite algum que você gostaria de experimentar. Então, vocês vão responder aqui, tá? Número 2. Faça uma lista de todos os alimentos que você consumiu hoje que continham açúcar. Então, vocês vão responder aqui. Essas duas perguntinhas são perguntas pessoais, tá? Aliás, respostas pessoais, tá bom? Ó, vamos para a página 33. Agora nós vamos falar sobre influências africanas, tá? Esta página aqui. Aqui nós vamos falar sobre música, dança e festividades. Os africanos participaram intensamente da construção da cultura brasileira ao longo da nossa história. Muitos exemplos de festividades, músicas e danças praticadas em diversas regiões do país e que expressam as heranças africanas podem ser mencionados como a congada, o jongo, o tambor de crioula e o maracatu. Além dessas festividades, muitas palavras incorporadas à língua portuguesa são de origem africana, como fubá, moleque, cafuné e batuque. Então aqui, ó, nós temos duas gravuras, observem aí na apostila de vocês. A primeira aqui diz assim, ó, o acarajé é um prato típico da Bahia e um dos elementos da cultura afrodescendente que faz parte da identidade brasileira. Na segunda gravura é o samba de roda do Recôncavo Baiano e é um dos nossos patrimônios culturais. Então, vocês observem a gravura, tá? Para vocês entenderem o que é. Uma das mais marcantes influências dos africanos na cultura brasileira é o samba, gênero musical que se originou de um ritmo tradicional africano, o semba. Segundo alguns historiadores, a presença africana na Bahia deu origem ao samba de roda em meados de 1600. O samba de roda está relacionado à capoeira e é acompanhado de berimbau, pandeiro, viola e atabaque. Apesar de ter nascido na Bahia, o samba se difundiu no Rio de Janeiro, nas festas promovidas nos quintais das tias baianas que moravam na região próxima ao Cais do Porto. Também conhecida na época como Pequena África, ali por volta de 1920, o samba era muito tocado e tornou-se famoso com o desenvolvimento das escolas de samba, rádios e indústrias de discos. Então aqui, pessoal, nós temos mais um desafio no final desta página 33, tá? Aqui diz assim, pesquise um pouco mais sobre a influência africana na culinária na língua portuguesa. Depois, compartilhe com seus colegas em sala de aula. Como nós não estamos na escola, vocês vão compartilhar essa pesquisa com o pessoal que está em casa, tá? Da família de vocês, e vão mandar também para a Pro. Vocês vão fazer isso numa folha, cabeçalho, nome da escola, data bonitinho, façam a pesquisa e mandem uma foto para mim, tá bom? Página 34. Nós estamos aqui, ó, falar um pouco sobre a geografia. Então, é essa que está com o mapa aqui, tá? Vamos conhecer um pouco mais sobre as culturas dos povos africanos. Você vai ler um texto sobre o povo Shona, mas antes de iniciar a leitura, consulte o mapa da África e localize um país chamado Zimbábue. É ali que vivem os Shonas. Entre os Shonas, os idosos são muito respeitados, pois têm muitas histórias para contar. E é por isso que na África se diz que, quando morre um velho, morre junto uma biblioteca.
né? Porque eles têm muitas informações do passado, muitas histórias para contar. É como se eles tivessem vários livros para contar para nós as histórias, né? Então, por isso que falam que quando morre um velho, morre junto uma biblioteca, muitas informações que eles tinham para passar para as próximas gerações, né? Então, aqui, ó, nós temos África Política, o mapa, tá? Então, nesse mapa, vocês vão localizar onde está Zimbábue e vão circular, tá bom? Aí embaixo tem um texto, ó. Os Vadisimu. Chaka aprendeu a tocar Imbira com seu pai, que aprendeu a tocar com o avô, pai do pai, que aprendeu a tocar com o bisavô, pai do pai do pai, que aprendeu a tocar com o trisavô, pai do pai do pai do pai, que aprendeu a tocar com tataravô, pai do pai do pai do pai do pai. Olha quanto pai. Aí já tá no tataravô, né, pessoal? Os Vadisimu são espíritos sábios dos ancestrais que protegem o povo Shona. O povo Shona gosta de agradar os Vadisimu, tocando embira para eles. Na beira do rio Zambezi, todo mundo acredita que Imbira foi criada pelo povo Shona e para o povo Shona. Então, aqui, ó, nós temos uma gravura, ó, no final da página, aqui, tá? Que é esse instrumento, ó, Imbira, que se pronuncia Imbira. Ele é um instrumento popular da África e no Brasil ele é chamado de calimba e quisange. Muitos historiadores acreditam que ele foi inventado na região onde o Zimbábue onde hoje é o Zimbábue, tá, pessoal? Desculpa, eu vou ler de novo para vocês a última frase. Muitos historiadores acreditam que ele foi inventado na região onde hoje é o Zimbábue, há milhares de anos, tá? Então, é um instrumento bem antigo, vocês podem observar aqui como ele é, tá? Então, eu vou dar mais um desafio para vocês. Além da pesquisa que vocês vão fazer lá sobre a culinária africana, né, que é essa outra página aqui, ó, página 33. Aqui tá pedindo para vocês fazerem uma pesquisa sobre a influência africana na culinária e na língua portuguesa. E a Pro vai pedir para vocês fazerem mais uma pesquisa sobre alguns instrumentos africanos. Então, vocês vão fazer uma pesquisa sobre os instrumentos africanos, como são, tá? Então, vocês podem escolher um ou dois instrumentos, fora esse que está aqui na apostila, né? Fazer uma pesquisa sobre ele, tá bom? E aqui, ó, nós vamos terminar aqui, né, a nossa aula de hoje na página 34, tá? E na próxima aula, a Pro vai corrigir aqui para vocês, tá? Esses desafios, né, jogo rápido. E vocês passem para mim, tá? A pesquisa que vocês fizeram, coloquem aí numa folha, que nem os instrumentos, vocês podem recortar, tá? Imprimir na internet e recortar um ou dois instrumentos, a foto do instrumento e como ele é tocado, de onde ele surgiu, há quanto tempo ele existe, né? E mandar aqui para mim, tá bom? Por essa aula é só, um grande beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau!